Então vamos lá, gente. Olha, pra gente continuar aí, né? Eu vou falar um pouco de... Só pra gente finalizar a pressão, né? Se, por exemplo, eu tenho um objeto A e um objeto B, né? Sendo a densidade do líquido ρ, né? O que eu posso fazer? A pressão de A vai ser ρ vezes a gravidade vezes a altura de A. A pressão de B vai ser ρ vezes a gravidade vezes a altura de B. Se a gente quiser saber a diferença de pressão de A para B, né, ou de B para A, né, ou até mesmo descobrir a altura H, H', vou botar assim, de A para B, o que eu posso fazer? Né? Se eu subtrair a pressão de B menos a pressão de A, isso vai ser a pressão de B é ρ vezes G vezes HB, menos a pressão de A vai ser ρ vezes G vezes a altura de A. Tranquilo? E, ó, fica tranquilo pra gente que a diferença de pressão, vou botar assim, ó, delta P de B para ou de B para A, seria, se eu pôr o ρg em evidência, né, que é em comum aqui, ó, eu vou ter ρ vezes G, que multiplica a altura de B, menos a altura de A. E essa diferença de altura, a altura de B menos a altura de A, vai dar exatamente o H', ó, a altura de B menos a altura de A. Vai dar exatamente H'. E aí, ó, a gente vai ter a fórmula, né? A variação de pressão de coluna de líquido de B para A. Ali, então, vai ser igual a ρg vezes a diferença de altura de B para A, que vai ser o H'. Beleza? E aí, nós pegamos essa fórmula aí. Diferença de pressão. Ok? Show de bola. E aí a gente finaliza a pressão de coluna de líquido, tá? Tudo que a gente precisa saber. E nós vamos para empuxo, tá? Empuxo. Então a gente já tem essa ideia do empuxo, que é essa força contrária aí ao ao objeto que está imerso nesse fluido, né? E aí, ó, ele fala o seguinte, ó, quando inserido no interior de um fluido, um corpo ocupa parte do espaço que anteriormente era ocupado pelo próprio fluido. Assim, o fluido exercerá a esse objeto uma força direcionada para cima, de módulo igual ao peso, igual ao peso do fluido, que fora deslocado em razão da inserção do corpo em seu interior. Então, quando a gente coloca o objeto dentro desse fluido, então o fluido ele vai fazer uma força contrária ao peso do objeto, né? Essa força contrária é o empuxo. A definição apresentada acima foi desenvolvida por Arquimedes, né? Um importante matemático, inventor e físico grego. Seu enunciado originou apresentado abaixo. Olha, um corpo mergulhado em um fluido em repouso sofre por parte do fluido uma força vertical para cima, cuja intensidade é igual ao seu peso deslocado pelo corpo. Significa o seguinte, então, né? Como é que Arquimedes ele percebeu isso, né? Tinha a historinha de que ele precisava verificar se a coroa do rei era verdadeira ou não, né? E aí, ele, dentro da banheira, ele estava pensando em como ele ia ver se a coroa do rei era de ouro mesmo ou não. Então, ele viu que dentro de sua banheira, ele colocava um objeto, ele mesmo, quando entrava dentro da banheira, ele percebeu que uma coluna de líquido, né, o líquido, a água que estava dentro da banheira, subia. E aí ele pensou, será que isso acontece sempre? Qual é a relação de um objeto entrar e um líquido subir, a água subir? Então, isso acontece porque o volume que vai entrar que entrou dentro da banheira, no caso ele próprio, foi o mesmo volume de líquido que subiu. E aí ele viu que o volume ele é diretamente proporcional à densidade,
tá? O volume ele é inversamente proposto à densidade, quer dizer. Então, aí ele conseguiu, né? Aí ele saiu correndo pelado, gritando eureka, que ele tinha descoberto como que ele ia solucionar o problema da coroa do rei, né? Enfim, na prática, o que acontece? Né? Se você pegar, por exemplo, um balde, né? E nesse balde você pega um objeto e coloca dentro do balde, tá? O que vai acontecer? Quando você coloca dentro do balde esse objeto, você vai ver que vai subir vai subir a água. A água, ela vai se deslocar, né? Vai subir uma coluna de líquido. Esse líquido que subiu, nós vamos chamar de coluna de líquido deslocado. Por quê? Porque o volume que vai entrar dentro da água vai ser o mesmo volume de água que vai subir. Então, o volume que entra dentro do líquido é o mesmo volume que sobe. Tranquilo? Então, olha só. O empuxo começa a partir daí. Então, se a gente tem, olha aqui, ó, um recipiente com líquido, certo? E aí eu vou colocar um objeto, né? Vou botar assim maior. Coloquei um objeto dentro do líquido. E aí o que aconteceu com a coluna de líquido? Subiu. Se a gente perceber, olha só. Esse volume foi o volume deslocado, que o objeto deslocou. E aí, se eu chamar esse objeto de volume A e chamar essa coluna de líquido de volume B, eu tenho que, quando esse objeto entrou, a água subiu. Essa coluninha que subiu, né, de onde era e para onde subiu, esse volume B aqui, ó, vai ser exatamente igual ao volume do objeto que entrou, né? E aí, olha só, por esse motivo, né, a água, no caso, o fluido, ele vai fazer uma força contrária ao peso. Eu tenho o peso para baixo e eu tenho o empuxo para cima. E essa força contrária, né, como ela é uma força de ação e reação, é uma força de reação, ela nunca pode ser maior do que a força natural, né, que é a força peso. Então ela tem que ser de módulo igual à força peso. Então eu tenho que o peso vai ser exatamente igual à força de empuxo. E aí, ó, peso, né, massa vezes gravidade é igual ao empuxo. E agora, como eu estou pegando o empuxo é da água, né, massa vezes gravidade, eu vou pegar a massa, né, da água, né, que aí eu vou falar que o fluido tem densidade ρ, né, e massa é densidade vezes volume. Então, olha, quando a gente substitui a massa é igual a densidade vezes volume, então aqui, ó, massa, densidade vezes volume vezes a gravidade. Isso é igual ao empuxo. Então, ó, o empuxo gerado pelo líquido vai ser dVg. Tranquilo? Ou seja, dVg vai ser igual ao empuxo, né, do fluido. Tranquilo? Então, ó, essa força contrária, a força de empuxo, vai ser dada pela densidade do líquido vezes o volume que vai entrar ou o volume de coluna de líquido deslocado. Esse V aqui, ó, a gente chama de volume de coluna de líquido deslocado, que é a mesma coisa do volume do objeto que entrou, vezes a gravidade. Tem que ter cuidado, por exemplo, se a gente for comparar, né, aqui eu tenho um objeto, aí é o mesmo objeto aqui e o mesmo objeto aqui. Aqui está no 1, no 2 e no 3. É o mesmo objeto A, tá? O empuxo em 1
ele só pega metade do volume. O empuxo em 2 pega todo o volume. E o empuxo em 3 também pega todo o volume. E a gente tem o seguinte, o empuxo, densidade e gravidade são coisas em comum para todas as situações, que é a densidade do líquido e a gravidade do local, que é a mesma, né? O que vai mudar é o volume que entra dentro do fluido. Nesse primeiro, só entrou a metade. Então, o empuxo de 1 ele tem que ser menor do que o empuxo de 2, porque o 2 ele entrou todo com o objeto. E o empuxo de 3? O empuxo de 3 tem que ser igual ao empuxo de 2. Por quê? Não importa a profundidade que ele vai estar. O empuxo, o que importa é o volume que vai entrar dentro do líquido, tá? Então, ó, o empuxo não importa a profundidade, e sim importa o volume que entrou, beleza? Se a gente for calcular aqui a pressão, olha, se a gente pensa nessa parte aqui que está dentro, a pressão em 1 é igual à pressão em 2, porque eles estão na mesma altura quanto a superfície, ó, estão tocando na superfície. E essas pressões são menores do que a pressão em 3, porque a altura de 3, olha só, ela é bem maior do que a altura de 2 e a altura de 1, porque elas são iguais, né? Então você tem que ter cuidado na hora de comparar pressão e empuxo. O empuxo depende exclusivamente do volume e a pressão da altura. Tranquilo? Então tem que ter cuidado na hora de você comparar essas duas situações. Ok, gente? E aí, o resto é só atividade. Aí vou deixar as atividades para vocês. E semana que vem a gente corrige. Tranquilo? Então até mais, pessoal. Valeu!